day of rejoicing that we, oh, and we all see Jesus, will sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and... The sermon, What Is That in Thy Hand?, was delivered on Saturday, June 11th, 1955, at the Porter Stadium in Macon, Georgia, United States. O sermão Que é Isso na Tua Mão foi pregado no dia 11 de junho de 1955, sábado, no Estádio Porter, em Macon, Georgia, Estados Unidos. Thank you very kindly. You're supposed to be my darling. Muito obrigado, irmão. Esta é a minha guirlanda. Obrigado. Good evening, friends. Happy to be here tonight, and so glad that we're all able to be out. Thanking the good Lord for His marvelous services last night. Boa noite, amigos. Estou feliz por estar aqui esta noite e tão contente de todos podermos estar presentes, agradecendo ao bom Senhor por seus maravilhosos cultos na noite passada. Here is the first time that I've had the opportunity to get among the people to preach to them like that for a long time and to minister to them. Para ouvir, é a primeira vez, depois de um bom tempo, que tenho oportunidade de estar entre as pessoas para pregar para elas assim e ministrar-lhes. And last evening when going out, the boys said to me, they don't like for me to have that type of meeting, to go down, lay hands on the people. They just think maybe... E ontem à noite, ao sair, o rapaz me disse que não gostam que eu tenha esse tipo de reunião, de descer e impor as mãos sobre as pessoas. Acham que talvez... They said when it's being called from the platform, it's always 100%. And said, you're just taking the people's word at it then. I said, well, they got faith, they believe. Disseram que quando está sendo chamado da plataforma é sempre 100%. E disseram, o irmão só está levando em conta a palavra das pessoas, então. Eu disse, bem, elas têm fé, elas creem. And when I was walking down among the wheelchairs, I thought it was Billy walking in front of me. I happened to turn sideways to look, it wasn't Billy, it was him. E quando eu estava aí embaixo, entre as cadeiras e rodas, achei que era Billy andando na minha frente. E aconteceu de eu me virar de lado para olhar. Não era Billy, era ele. And then when I got back up, then the Lord began to prophesy and said there'll be some in the wheelchairs that'll walk through the audience, some go out. The boy said, will that take place? I said, you just watch and see. E então, quando subi, então o Senhor começou a profetizar e disse, haverá alguns em cadeiras de rodas que andarão na audiência, alguns sairão. O rapaz disse, isso acontecerá? Eu disse, observe e verá.
And there, last night, that's right, that's 5 paralyzed people from the wheelchairs this week. That's marvelous what our Lord is doing. I believe He'll go great more than that tonight. Don't you think so? We believe that He will. E lá, ontem à noite, isso mesmo. São 5 pessoas paralisadas que deixaram as cadeiras de rodas esta semana. É maravilhoso o que nosso Senhor está fazendo. Creio que Ele fará mais do que isso esta noite, não acham? Nós cremos que Ele fará. Now tomorrow night, being the closing of this service, you've been so good to us and come out and set in the weather when it was cool and rainy. Agora, amanhã à noite, sendo o encerramento deste encontro, vocês têm sido tão bons para nós e saíram e ficaram expostos ao tempo quando estava frio e chovendo. You've been very, very nice, and we'll always remember you. And I've had a kind of a little struggle. A good thing you was nice, because it's not customary that I speak to the people like this or preach and then make the altar calls and so forth. E vocês têm sido muito, muito amáveis e sempre nos lembraremos de vocês. E eu tive, de certo modo, uma pequena luta que uma coisa boa é que vocês foram amáveis, porque não é habitual eu falar com as pessoas assim ou pregar e depois fazer o apelo ao altar e assim por diante. Brother Moore, for some reason, didn't show up. And Brother Arganbright didn't show up. But Brother Tom from South Africa, bless his heart, he was somewhere here. I heard him say amen a while ago. Here he comes back. O irmão Moore, por alguma razão, não apareceu e o irmão Arganbright não apareceu, mas o irmão Tom, da África do Sul, abençoado seja, ele estava em algum lugar aqui. Eu ouvi dizer amém há pouco. Lá vem ele de volta. And that wouldn't have be the little boy. It was named William Branham. Well, my first time I seen you, Sonny. You're a fine boy. I'm expecting to see you over at my house pretty soon now. E isso foi... Por acaso, esse não seria o garotinho chamado William Branham? Ora, que coisa! É a primeira vez que eu vejo, filhinho. Você é um bom garoto. Espero vê-lo na minha casa em breve. See? Well, that's mighty fine. I know you all enjoyed Brother Tom's speaking. He'll probably be at some church here tomorrow. Brother Beeler sitting here. He'll probably be preaching somewhere in the morning, too. The other boys here, I guess they're lined out for some churches. Estão vendo? Bem, isso é muito bom. Sei que todos vocês gostam da pregação do irmão Tom. Ele provavelmente estará em alguma igreja aqui na região amanhã. O irmão Beeler, sentado aqui, ele provavelmente estará pregando em algum lugar amanhã de manhã também. Os outros rapazes aqui acho que é para estarem em algumas igrejas. Now you that's here and in the service, visitors with us, why you get some good church and go to church in the morning. Agora, vocês que estão aqui no culto, visitantes conosco, bem, vocês escolhem uma boa igreja e vão à igreja amanhã de manhã. All these ministers here, they represent these full gospel churches around in Atlanta, Macon here, and they'll be happy to have you in their church. Todos esses ministros aqui, eles representam estas igrejas do Evangelho completo em Atlanta ou Macon aqui, e ficariam felizes em tê-los na igreja deles. And I haven't even got to meet any of the brothers, but little Brother Palmer here, I might have shook a couple of the hands of the brethren. But if they're all like Brother Palmer, they're fine people, I'll tell you that. They're really fine, he's a fine brethren. E ainda não deu para eu conhecer nenhum dos irmãos, exceto o irmãozinho Palmer aqui. Posso ter cumprimentado alguns irmãos, mas se forem todos como o irmão Palmer, são ótimas pessoas. Eu lhes digo, são ótimos mesmo. Ótimos irmãos. And now, we hope that tomorrow there's good services all throughout the country. Stand your post of duty tomorrow. Now, tomorrow morning, go to Sunday school. E agora, esperamos que amanhã haja bons cultos em toda a região. Fique em seu posto de dever amanhã. Agora, amanhã de manhã. Vão à escola dominical. And let's see, I guess tomorrow afternoon the services are here. Is that right? Tomorrow afternoon. Tomorrow night. Well, they changed it to... Then the service, you've announced it, I guess.
The services are here tomorrow night. All right. Now, the Lord be blessed is our sincere prayer. E vejamos, acho que amanhã à tarde o culto será aqui, está certo? Amanhã à tarde? Amanhã à noite? Bem, mudaram até. Então o culto. O irmão já anunciou, acho. Muito bem. O culto será aqui amanhã à noite? Muito bem. Agora, bendito seja o Senhor. É a nossa sincera oração. Now, for a subject, just to meditate a little while, and we want to say again, we thank the dear Lord so greatly for all that He has did. Agora, como tema, só para meditar um pouco, e queremos dizer novamente, agradecemos muito ao querido Senhor por tudo o que Ele fez. Now, I believe that just in any American meeting for this many days, being 5 paralyzed people made whole in one single meeting, I believe that's just about as great as the Lord has done for us this entire year. Agora, creio que em qualquer encontro americano, com este número de dias, com 5 pessoas paralíticas curadas em uma única reunião, creio que isso é tão grande quanto o que o Senhor fez por nós durante todo este ano. And now in Africa or some of the other countries in India or something on that order, it's different. But here in America, because there's many services goes through. E agora, na África, ou em alguns outros países, na Índia, ou desse tipo, é diferente. Mas aqui nos Estados Unidos, porque há muitos cultos que ocorrem. And one thing, we never stay 10 nights. We're just usually there for anywhere from 3 to 5 nights and then go. So I'm just saying that you might see and know that I believe you have great faith, and I'm so happy. E tem uma coisa, nós nunca ficamos 10 noites, normalmente só estamos lá de 3 a 5 noites e depois partimos. Assim, só estou dizendo isso de modo que possam ver e saber que creio que vocês têm grande fé e estou muito feliz. Many of the people, he said, has been testifying. Brother Woods and them was telling me today of people testifying with all kinds of diseases and everything has been healed. And disseram que muitas daquelas pessoas estão testificando. O irmão Wood e os demais estavam me contando hoje acerca de pessoas testificando, com todos os tipos de doenças e tudo mais, que foram curadas. several on cot. I don't believe we have but one cot here tonight. God just cleared out the cot cases and everything. Isn't that wonderful? E várias em macas. Creio que só temos uma maca aqui esta noite. Deus solucionou os casos em macas e tudo mais. Não é maravilhoso? Saying, by the way, last evening, while coming on the platform, about one of the first come up was a pitiful case. I've noticed for the last few nights, the lady sitting with a little water-headed baby. And that's nothing can be done for that in the way of medical research. Sabem, e a propósito, na noite passada, enquanto vinha à plataforma, um dos primeiros a chegar foi um caso lamentável. Eu havia notado nas últimas noites uma senhora sentada com um bebê com água no cérebro, e não há nada que se possa fazer quanto a isso em termos de pesquisa médica. For scientific research to help the little fellas, they're just totally helpless. And poor little mother, so interested, packing the little fellow night after night and crying. Não há pesquisas científicas para ajudar os pequeninos. Eles estão totalmente desamparados. E a pobre mãe tão interessada, levando o pequenino no colo noite após noite, e ele chorando. I kept looking over the little thing and I could see what the trouble was. And many times visions speak, I don't even say nothing about it. Fiquei observando o coitadinho e pude ver qual era o problema. E muitas vezes as visões falam, nem digo nada a respeito. A fellow just called me on the phone just a few moments ago and I met him in a restaurant the other night. And there the Lord told me what was wrong with him.
O homem falou comigo ao telefone faz alguns instantes e me encontrei com ele em um restaurante outra noite. E lá o Senhor me disse o que havia de errado com ele. He called me up and said, since I've seen you, said, I've just got a whole lot better. I told him what was wrong with him. He liked to faint. Ele me ligou e disse, sabe, desde que o irmão eu ouvi, disse, acabo de ficar muito melhor. Eu lhe disse o que havia de errado com ele. Ele quase desmaiou, vocês sabem. And so, that's it. You just have to watch. You see it's going to happen anyhow, so it isn't so much whether they know anything about it, as long as you know it between God has said it's going to be all right. So that settles it, you see. E assim ele, é isso, basta observar. Você vê que vai acontecer de qualquer maneira. Assim, não é tanto se eles sabem algo sobre isso, contanto que você saiba que Deus disse que tudo vai ficar bem. Então, isso resolve, vejam. It isn't the idea we want the people to know it. As long as God says it, well, amen, just let it go. And if you think a little encouragement would help them, then you usually say something. Não é a ideia de querermos que as pessoas saibam, contanto que Deus o diga, bem, amém, apenas deixo passar. E se acho que um pouco de incentivo as ajudaria, então, geralmente digo algo. But this little baby come across the platform, great big waterhead, leaning over a poor little tired mother, and as I laid hands on that child, I seen that light whirl right around the child's head. And I knew something was going to happen. Mas este bebezinho veio pela plataforma com a cabeça muito inchada, debruçado sobre uma pobre mãe cansada. E quando impus as mãos sobre a criança, vi aquela luz girar em torno da cabeça da criança e eu sabia que algo ia acontecer. So I asked the mother if she would take the baby home and knew that something happened to it then, if I'd had something to prove it to the mother. Assim, pedi à mãe para levar o bebê para casa, e eu sabia que algo havia acontecido com ele, então, se eu tivesse de ter algo para provar para a mãe. But I told her, I said, you take the baby home, and she lived out of town, I believe it told her somewhere about 100 miles. She travels about 200 miles a night to bring the baby. Mas eu lhe disse, leve o bebê para casa. E ela morava fora da cidade e creio que ele lhe disse em algum lugar a uns 160 quilômetros. Ela viajava uns 320 quilômetros cada noite para trazer o bebê. And when she got home, I said, put a little string right around its head and measure the string. And then cut that string off. And then put the string right around again the next night, tomorrow night, and bring me the piece of string, how much that baby's head shrunk. E quando ela chegasse em casa, eu disse, ponha um barbantinho em volta da cabeça dele e meça o barbante. E então corte o barbante. E então ponha o barbante em volta novamente na noite seguinte, amanhã à noite, e traga-me o pedaço de barbante correspondente a quanto a cabeça do bebê encolheu. It's be about 18 hours or 20. And here's a string, about an inch and a half of string, the baby's head shrunk within about 18 hours. Enfim, e completa umas 18 horas ou 20, e aqui está um barbante, cerca de uns 4 centímetros de barbante, a cabeça do bebê encolheu dentro de umas 18 horas. I wonder if the mother's here, anywhere with the baby tonight, or she's already, here's the mother here. That's right. Or God bless you, sister. Será que a mãe está aqui, em algum lugar com o bebê esta noite, ela já está. Aqui está a mãe, aqui. Isso mesmo, muito bem, Deus a abençoe, irmã. Now the reason I did that, sister, was this, that you might be encouraged. I've prayed for many things that I didn't get, but I don't believe as before our Maker tonight. Ever sincerely I asked God for anything sincerely like that, unless He give it to me or told me why He couldn't. See? Agora, a razão pela qual fiz isso, irmã, foi esta, para que a irmã fosse incentivada. Já orei por muitas coisas que eu não recebi, mas não creio, estando perante nosso Criador esta noite, sinceramente, que eu tenha pedido a Deus por qualquer coisa sinceramente assim, que Ele não me tenha concedido, ou dito porque não podia. Estão vendo? Now, that inch and a half of that baby's head has shrunk within about 18 or 20 hours.
That's to encourage you, see. Agora, aqueles 4 centímetros daquele pequeno, a cabeça daquele bebê encolheu dentro de umas 18 ou 20 horas. Isso foi para incentivar a irmã, está vendo? Now, just keep on believing, see. Now, it'll do that way for about 72 hours. Then you'll notice you keep cutting your string off. It'll stop. It may get worse for a little while. No matter what happens, you just keep on believing, you see. Agora, somente continue crendo, está vendo? Agora, isso acontecerá por umas 72 horas. Então, você notará, continue cortando o barbante. Isso vai parar, pode piorar por um pouco. Não importa o que aconteça, somente continue crendo, está vendo? And as long as you'll keep your faith. Now remember, when the unclean spirit is gone out of a person, it walks in dry places and returns back again with 7 other spirits worse than it was. E enquanto a irmã conservar sua fé, agora lembre-se, quando o espírito imundo sai da pessoa, anda em lugares áridos e retorna com 7 outros espíritos piores. And if it can, it'll enter in and take over, and the condition will be much worse. But if the good man of the house isn't there, which is your faith, to keep it away. E se puder, entrará e assumirá o controle, e a condição será muito pior. Mas se o pai de família não estiver lá, o qual é a sua fé, para manter isso afastado, Just don't fight at it. It'll fight you back. Just refuse, just ignore it. That's all. Just go on. Just say it's over. That settles it for good. And your baby will get all right. simplesmente não lute contra ele. Ele lutará contra você. Apenas recuse, apenas ignore-o. Só isso. Siga em frente. Diga que está encerrado. Isso resolve definitivamente. E seu bebê vai ficar bom. Now the Lord bless you. Now tonight, just love the Word. Don't you love the Word? Faith cometh by hearing, and hearing of the Word. Agora, o Senhor a abençoe. Agora, esta noite, eu amo a palavra. Vocês não amam a palavra? A fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra. I just want to read just a little text here tonight for a little context. And we want to read it out of Exodus, the 4th chapter, if the Lord willing. And beginning with the 2nd verse, we'll read perhaps the 2nd verse and maybe part of the 3rd. Só quero ler um pequeno texto aqui esta noite, para um pequeno contexto. E queremos ler em Êxodo, capítulo 4, querendo o Senhor, e começando com o versículo 2. Vamos ler talvez o versículo 2 e talvez parte do 3. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. E o Senhor disse-lhe, Que é isso na tua mão? E ele disse, Uma vara. E ele disse, Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it by the tail, and it was a rod in his hand. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e foi uma vara na sua mão. Now, shall we bow our heads just a moment for a word of prayer while we talk to the author of this, and then pray for these handkerchiefs here. Agora, vamos inclinar a cabeça só por um momento para uma palavra de oração, enquanto falamos com o autor disto, e então orar por estes lenços aqui. Our kind Heavenly Father, we're so thankful to be gathered here again tonight under the canopies of this sky, to look up to the heavens from whence cometh our help cometh from the Lord. Nosso bondoso Pai Celestial, estamos tão agradecidos por nos reunirmos aqui novamente esta noite sob as abóbodas deste céu para olhar para os céus de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. We're so glad to know that He lives and reigns today and has not left His church without a witness of His resurrection.
Estamos tão felizes por saber que Ele vive e reina hoje e não deixou sua igreja sem uma testemunha da sua ressurreição. And we're so thankful tonight that we, as the children of Israel, we're going to speak of, if it be thy will, in a few moments, how they passed by under their burdens and looked into the casket of Joseph. E estamos tão agradecidos esta noite que nós, como os filhos de Israel, vamos falar, se for tua vontade, em poucos momentos, como eles passavam sob seus fardos e olhavam para o caixão de José. And saw those bones laying there, knowing that God had promised through the prophet that someday they were going out. E viam aqueles ossos que ali jaziam, sabendo que Deus havia prometido, através do profeta, que um dia eles sairiam. And tonight, as the antitype of Joseph, the Prince of Prosperity, the Lord Jesus rose from the dead and is alive tonight here among us as a divine evidence that someday we're going out. E esta noite, como o antítipo de José, o príncipe da prosperidade, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo esta noite aqui entre nós, como evidência divina de que algum dia nós sairemos out of this world of trouble and sin and where Satan and all of his powers is at, and will be free from him forever. deste mundo de problema e pecado, e onde Satanás e todos os seus poderes estão, e estaremos livres dele para sempre. Paul and John the Divine, they gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This whole